Olá, meus queridos amigos! É um prazer estar com os colegas aqui no NEAF. Sim, aqui no NEAF eu vou acompanhar os colegas. Eu serei o professor que estará juntamente com os colegas tratando de direito previdenciário. Sim, a nossa matéria para concursos públicos é direito previdenciário. Eu vou acompanhar e preparar os colegas para gabaritar as questões no âmbito do direito previdenciário, ok? Mas quem sou eu? Bom, primeiro passo, deixe-me apresentar. Meu nome é Hermes Arraes Alencar. Meu nome é Hermes Arraes Alencar. Sou procurador federal. Faço parte da Advocacia Geral da União desde o ano de 2000, atuando especificamente em questões previdenciárias. Sim, defendo o INSS em juízo. INSS é uma autarquia federal, a maior autarquia federal existente em nosso país. É defendida pela Advocacia Geral da União, por procuradores federais, do qual eu faço parte, atuando nos tribunais do Estado de São Paulo. Também sou mestre em Direito Previdenciário pela PUC São Paulo, mestre em Direito Previdenciário pela PUC aqui de São Paulo. Meus amigos, fica à disposição dos colegas um e-mail, prof.hermesarraes@gmail.com. As nossas aulas serão totalmente detalhadas. Com certeza, nós vamos tentar exaurir toda a possibilidade de dúvida existente. Mas caso haja residualmente alguma dúvida, não hesitem, encaminhem um e-mail que teremos a satisfação de responder aos colegas, tá bem? E já apontando críticas e sugestões no e-mail são sempre bem-vindas. Ok, meus amigos? Pois bem, feita a apresentação, Hermes Arraes Alencar, Direito Previdenciário, vamos agora começar os nossos encontros para preparar os colegas para certames públicos, não é isso? Me acompanhem, por favor. Bom, feita a apresentação, vamos passar agora, meus amigos, a uma indicação bibliográfica. Feita a nossa apresentação, um segundo passo é dizer indicação bibliográfica. E dentro da indicação bibliográfica para concurso público, recomendamos uma obra de nossa autoria, especificamente destinada ao concurseiro, especificamente destinada a questões de concursos públicos, a responder, a gabaritar questões de concurso público envolvendo direito previdenciário. Esta obra, pela editora Atlas, que os colegas visualizam na tela, editora Atlas, chamada Direito Previdenciário para concursos públicos, uma obra de nossa autoria, Hermes Arraes Alencar, à disposição dos colegas, uma obra que recomendamos porque realmente os colegas farão parte em breve do hall de aprovados e farão referência, como todos que nossos alunos costumam fazer, de que a obra foi extremamente útil à satisfação, a gabaritar, a resolver as questões em concurso público, ok? Pois bem, feita a apresentação e a indicação bibliográfica, o próximo passo é indicar a leitura. Leitura obrigatória. O que nós temos que ler obrigatoriamente em direito previdenciário? Meus amigos, passo 1, passo inaugural, é a Constituição Federal. Passo 1, passo inaugural, é a Constituição Federal. Quais artigos na Constituição? Esses exibidos aos colegas. O artigo 40 da Constituição Federal e os artigos 193 ao 204 da Constituição Federal. Então, artigo 40 da Constituição e os artigos 193 ao 204 da Constituição Federal. Artigos de leitura obrigatória. Não tem como se furtar, não tem como deixar de ler esses artigos. São poucos artigos, é bem verdade, mas são repletos de parágrafos e incisos que devem ser assimilados pelos colegas. O colega deve ter aquela memória fotográfica, tem que lembrar exatamente como está estatuído lá no dispositivo constitucional, como está escrito exatamente na Constituição, porque é assim que exige o examinador nos certames públicos, nas questões objetivas, nas primeiras fases de prova, questões objetivas de múltipla escolha ou de certo ou errado. É o texto constitucional que é indagado no mais das vezes, ok? Então, leitura obrigatória. Mas qual Constituição? Para o colega, recomendo sempre consultar o site do Planalto, o site da Presidência da República. Está na tela o site www.planalto.gov.br. Lá em Legislação, busque o texto constitucional. Busque o texto constitucional porque é ele que nós temos que pegar, o texto constitucional o mais atualizado possível. O constante lá do site do Planalto é o mais atualizado. Cuidado, não vamos manusear obras, que tragam um texto constitucional que possam estar desatualizadas, datadas de anos anteriores. Perfeito? Não vamos incorrer neste erro. Porque em nossa matéria, direito previdenciário, a Constituição foi bastante alterada. Nós tivemos
3 reformas à Previdência. 3 reformas à Previdência tratando 3 reformas à Constituição, alterando, modificando a Previdência. Foram as emendas 20 do ano de 98, emenda constitucional número 20 do ano de 98, foi a emenda constitucional número 41 do ano de 2003, emenda constitucional número 41 do ano de 2003 e a emenda constitucional número 47 do ano de 2005. A emenda constitucional número 47 do ano de 2005. Então, muito cuidado, sempre o texto o mais atualizado possível, extraído lá da fonte, o site do governo federal, da Presidência da República, www.planalto.gov.br, ok? Que mais que nós temos que ler obrigatoriamente? Meus amigos, nós temos que fazer uma leitura, eu vou indicar os artigos. Toda vez que eu indicar um artigo aos colegas, deve ser lido pelo colega. Então, toda vez que eu indicar um artigo de lei, deve ser lido pelo colega, tá bem? Eu vou apontar no material muitas vezes e o que eu não apontar, vou fazer referência para que o colega busque onde? Lá no site do Planalto e faça a leitura, ok? Desde já, eu faço referência aos colegas a 2 leis. Então, faço referência aos colegas a 2 leis. Quais são as leis que o colega tem que ler obrigatoriamente? O colega tem que ler obrigatoriamente Lei 8.212 do ano de 91 e Lei 8.213 também do mesmo ano, 1991. São 2 leis, Lei 8.212, Lei 8.213. São leis que tratam da Previdência. São leis que tratam da Previdência, nossa matéria, da Previdência. Uma lei chamada Lei de Custeio. Lei de Custeio. É a que trata das contribuições previdenciárias. E a outra lei nós chamamos a Lei de Benefícios. Lei de Benefícios. Lei de Benefícios é a que trata dos benefícios previdenciários. É a lei que nos trata também das prestações previdenciárias, da proteção previdenciária. Está na Lei 8.213. Contribuições previdenciárias, Lei 8.212. Os benefícios e serviços existentes na Previdência, Lei 8.213, que nós vamos tratar com os colegas passo a passo. Me acompanhe. Nós vamos ter, então, meus amigos, feita agora a indicação bibliográfica, a minha apresentação, indicação bibliográfica e artigos de leitura obrigatória. Já estamos preparados agora, meus amigos, para começar o nosso curso. E para começar o nosso curso, temos que bater uma primeira tecla que é Seguridade Social. Ponto introdutório, sempre constante ali do edital. Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Seguridade Social, meus amigos, tem um conceito. Seguridade Social tem um conceito constante da Constituição Federal. Constituição Federal, nós vamos pegar o artigo 194 da Constituição e vamos fazer uma leitura. Do artigo 194 da Constituição, nós vamos extrair um conceito que está estampado no texto constitucional. E esse conceito é o exigido pelo examinador. Esse conceito deve ser assimilado pelos colegas. Então, vamos fazer a leitura desse conceito. Quem nos fala? Artigo 194 da Constituição nos diz esse artigo. Compreende Seguridade Social. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações. Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos. Iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, primeiro passo, vamos lançar olhares. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, mas não só dos poderes públicos, também da sociedade. Coloque um asterisco, repare que sociedade está ali presente, porque o examinador vai excluir do conceito constitucional sociedade. E ao excluir o examinador lá na questão do seu concurso sociedade, torna a assertiva incorreta, porque o texto constitucional nos diz, compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa de quem? Dos poderes públicos e também da sociedade, não podemos esquecer. Destinadas a quê? Continua o texto constitucional. Destinadas a assegurar os direitos relativos a 1. Saúde. 2. Previdência. 3. Assistência social. 3 são, portanto, os ramos que compreendem a Seguridade Social. 3 ramos. Quais são esses ramos, meus amigos? 1. Saúde. 2. Previdência. 3.
assistência social. Saúde, previdência e assistência. Esse é o tripé que fundamenta a Seguridade Social. A Seguridade Social nada mais é, meus amigos, do que um gênero que compreende 3 espécies. Quais são as 3 espécies? Saúde, previdência e assistência social. São os 3 ramos que formam a Seguridade Social. Então vejam, primeira observação. Previdência, meus amigos, é um dos ramos que formam a Seguridade Social. Previdência não é sinônimo de Seguridade Social. A Previdência, meus amigos, é uma das espécies que forma, não é sinônimo. Muita atenção isso para concurso público. Porque quando a Constituição diz que algo é válido para a Seguridade Social, é válido para Previdência, para Assistência Social e para a Saúde. É válida para os 3 ramos. Agora, quando a Constituição diz que é algo válido para a Previdência, não quer dizer que também seja válido para a Assistência Social e para a Saúde. Ok? Então, não é sinônimo, não podemos tratar como sinônimo Previdência e Seguridade Social. Pois bem, no conceito, eu mencionei aos colegas, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de quem mais? Sim, colega, recorda, da sociedade, não é isso? Por que um conjunto integrado de ações que envolva a sociedade? Porque, meus amigos, de nada adianta, de nada vale iniciativas dos poderes públicos, por exemplo, no ramo da saúde. Por exemplo, no ramo da saúde, medidas como vacinas, colocar vacinas à disposição de crianças, de idosos, se a sociedade não se mobilizar e levar as crianças para serem vacinadas, os idosos não se mobilizarem para tomarem as vacinas, de nada adianta. De nada adianta políticas do governo no âmbito da saúde, por exemplo, contra a dengue, contra a doença da dengue. Se cada um na sociedade não tomar as medidas necessárias para eliminar os focos causadores do mosquito lá no âmbito de sua residência, cada um na sociedade não tomar as medidas que lhe competem para combater o foco causador do mosquito da dengue. Ok? Então, no conceito constitucional, poderes públicos e sociedade. Perfeito? Pois bem, dito isso, meus amigos, nós já estamos preparados. Para fazermos o seguinte, já começarmos a dilapidar. Vamos agora, vamos começar a dissecar cada um dos ramos. Qual a diferença entre saúde, previdência e assistência? Qual é a diferença? Meus amigos, então, o primeiro passo é saber qual é a principal diferença, a principal característica que diferencia cada um desses ramos entre si. Ponto característico, diferencial entre esses ramos, que não podemos esquecer, é o caráter contributivo. Caráter contributivo. Então, nós vamos assinalar caráter contributivo. O que é caráter contributivo? Caráter contributivo, meus amigos, está presente na Previdência. Desses ramos, saúde, previdência e social, o que distingue a Previdência dos outros 2 ramos, principal traço característico, é a exigência de contribuição. Contribuição previdenciária. Contribuição por parte daquela pessoa, daquele cidadão que deseje receber a proteção previdenciária. Então, na Previdência, existe, por exemplo, um benefício chamado aposentadoria, que nós vamos estudar. A aposentadoria, por exemplo, só é um benefício concedido àquele que seja contribuinte da Previdência, aquele que comprove contribuições previdenciárias. Para receber benefício no âmbito da Previdência, somente aquele que comprove, demonstre dizendo, olha, está aqui o meu carnê com contribuições previdenciárias regularmente pagas. Feita essa comprovação de contribuição, de regularidade, o traço característico que é caráter contributivo, fará jus, terá direito a uma aposentadoria. Já o mesmo não ocorre nos outros ramos. O ramo da saúde e da assistência social prescindem, dispensam qualquer prova de contribuição. O cidadão no ramo da saúde e da assistência social não precisa ser contribuinte. Não se exige dele nenhuma prova de que algum dia tenha sido contribuinte, de que algum dia tenha contribuído para o sistema de seguridade social. Nós falamos que saúde e assistência social são políticas de seguridade social não contributiva. Política de seguridade social não contributiva. Quais são as políticas de seguridade social não contributiva? Ramo da saúde
e o ramo da assistência social. Porque o ramo da previdência é uma política de traço característico contributivo. Onde está isso? No texto constitucional. Nós vamos lançar olhares lá para o artigo 201 da Constituição Federal, artigo 201 da Constituição Federal, e vamos ver lá, escrito no artigo 201, estará expresso, visualiza o colega na tela, dizendo: a Previdência Social terá caráter o quê, meus amigos? Previdência Social terá caráter contributivo. Caráter contributivo. Então, caráter contributivo está expresso no texto constitucional, está escrito literalmente lá no texto constitucional. Artigo 201, Previdência Social de caráter contributivo. Ok? Caráter contributivo. O mesmo não acontece nos outros ramos. Diz a Constituição, lá no artigo 203 da Constituição, nos fala de assistência social. Assistência social. E nos diz o artigo 203, a assistência social será prestada a quem dela necessitar. A quem dela necessitar. Independentemente do que, meus amigos? Independentemente de contribuição. Independentemente de contribuição. Independe, não se exige contribuição. O cidadão terá direito à assistência social, ainda que nunca tenha sido contribuinte do sistema, nunca tenha vertido contribuições para a Seguridade Social, terá direito à proteção. Ok? Não existe exigência de contribuição, que é uma política de Seguridade Social não contributiva. Perfeito? E o mesmo com o ramo da saúde. No ramo da saúde, verificamos o artigo 196 da Constituição Federal. O artigo 196 nos diz que a saúde é direito de todos. A saúde é direito de todos. Quando eu digo que é direito de todos, todos são contribuintes ou não contribuintes. Não nos interessa. Então, quer seja contribuinte, quer não seja, a saúde é um direito de todos. Todos, indistintamente. Não se exige o traço característico de contribuição. Observe, meus amigos, que é um traço extremamente relevante, principalmente no ramo da saúde. Por exemplo, o Brasil adota o ramo da saúde com traço não contributivo. Já outros países, por exemplo, Estados Unidos, a saúde não é pública e gratuita aos seus cidadãos. Não, isso lá não ocorre. A saúde não é gratuita, não é pública e gratuita. No Brasil, sim, a saúde é pública e gratuita, não é isso? É um dever do Estado, nos fala a Constituição. É um dever do Estado e um direito de todos, indistintamente. Um direito de todos, indistintamente. Tranquilo, meus amigos? Então, qual é o traço característico que nós temos, então, quando nós falamos de Seguridade Social, a característica principal diferenciadora é o traço contributivo, existente apenas no ramo da Previdência, e que prescindem os outros ramos. Se eu sei que o traço característico, a principal diferença, está centrada justamente na contribuição, eu já consigo visualizar, já consigo delinear quem são os protegidos em cada um desses ramos, não é verdade? Eu já consigo imaginar quem são as pessoas protegidas em cada um desses ramos. Por exemplo, no ramo da saúde. Quem são as pessoas protegidas no ramo da saúde? No ramo da saúde, as pessoas protegidas, nós falamos que são todos, não é isso? Nós dissemos que no ramo da saúde nós temos uma universalidade no atendimento. No ramo da saúde nós temos uma universalidade no atendimento. Uma universalidade no atendimento. Significa que o atendimento é universal, é para todas as pessoas. Então, no ramo da saúde, quem são as pessoas protegidas? Temos uma universalidade no atendimento, que é direito de todos. É um atendimento universal para qualquer pessoa aqui no Brasil. Qualquer pessoa, um estrangeiro, por exemplo, aqui no Brasil, se nós tivermos um suíço visitando aqui o Brasil e porventura ele sofre um acidente aqui no Brasil, precise quebrar uma perna, um braço, precise de um atendimento médico, a saúde aqui no Brasil é direito de todos. Significa esse suíço, esse estrangeiro, esse turista terá o direito constitucional de agonizar numa fila do SUS. Perfeito, meus amigos? Porque é um direito que socorre a todas as pessoas, indistintamente. Porque é um direito de todos. Há uma universalidade no atendimento. Qualquer pessoa no Brasil tem direito ao ramo da saúde. Ok?
E no caso da assistência social, quem são as pessoas na assistência social que têm direito, à proteção? Sabemos, não contribuintes, não se exige seja contribuinte, não há qualquer exigência de que seja contribuinte. Então, quem são as pessoas protegidas no ramo da assistência social? No ramo da assistência social, nós falamos, meus amigos, são as pessoas em situação de necessidade social. Situação de necessidade social. Na assistência social, busca-se proteção ao cidadão em situação de necessidade social. São, como regra, os pobres e quem está abaixo da linha da pobreza, em situação de miséria. Então, situação de pobreza e abaixo da linha da pobreza, no patamar da miséria. É a clientela protegida na assistência social. Então, quem são as pessoas protegidas na assistência social? As pessoas em situação de necessidade social. Nós falamos, são os hipossuficientes. São os hipossuficientes. Me acompanhem, meus amigos. Hipossuficientes. Na assistência social, temos a figura dos hipossuficientes. Hipossuficientes. Quem são os hipossuficientes? Hipossuficientes são as pessoas em situação de necessidade social. Hipossuficientes são as pessoas em situação de necessidade social. Hipossuficientes, as pessoas no patamar da pobreza e da miséria. Hipossuficiência econômica. Ok, meus amigos? Perfeito? Hipossuficiência social. Nós temos aí o âmbito da assistência social. E na Previdência? Quem são as pessoas protegidas no âmbito da Previdência? Previdência são os que contribuem, que estão protegidos. Previdência, o traço característico, nós já vimos que é a contribuição. Então só estará protegido aquele que contribui. Aquele que contribui diretamente para a Previdência terá direito à proteção previdenciária. Quem contribui para a Previdência nós chamamos de segurado. Aquela pessoa física que contribui para a Previdência para ter direito à proteção previdenciária, nós nominamos de segurado. Segurado da Previdência. Então, na Previdência, a nomenclatura é de segurado. O rol de protegidos. Então, estarão protegidos na Previdência segurados. Porque os segurados contribuem para ter direito, no futuro, a uma proteção previdenciária. E o segurado, ele contribui para uma proteção própria e também para uma proteção de terceiro, a ele ligado. A ele com uma relação estabelecida em lei. Uma pessoa a ele ligado, por exemplo, cônjuge, filhos, são pessoas ligadas ao segurado, que também estão protegidas no ramo da Previdência, porque a contribuição do segurado protege a si e a terceiro a ele ligado. Esse terceiro nós nominamos de dependentes. Então, na Previdência, quem são as pessoas protegidas na Previdência? Os segurados, que contribuem para a Previdência para terem direito a benefício, por exemplo, a aposentadoria. E também estão protegidos os seus dependentes. É um terceiro ligado ao segurado. Por exemplo, esposa, filhos, cônjuge de filhos, estão ligados aos segurados, também têm direito à proteção previdenciária. Quais benefícios? Por exemplo, pensão por morte. Pensão por morte, benefício previdenciário, que protege a família do segurado. Então o segurado ele fica tranquilo que ele está protegido e também os seus entes queridos, os seus familiares na Previdência, uma vez sendo contribuinte, uma vez fazendo prova de contribuição previdenciária, ele estará inserido no sistema, estará no rol de protegidos da Previdência. Entendemos então quem são, nesse primeiro momento, quem são as pessoas protegidas. Agora que nós sabemos quem são as pessoas protegidas em cada um desses ramos, vamos fazer uma pergunta aos colegas quanto a Previdência, Assistência e Saúde. No âmbito federal, nós temos no governo federal um ministério destacado para tratar das políticas de cada um desses ramos. Então temos a política de Seguridade Social no ramo da saúde, que é tratada por qual ministério? Ministério da Saúde. Temos o Ministério da Saúde que trata das políticas do ramo da saúde. Ministério da Saúde. Nós temos um ministério chamado Ministério da Previdência Social. O Ministério da Previdência Social trata das políticas da Previdência Social. Ministério da Previdência Social. Tranquilo? E temos um outro ministério que cuida da assistência social, das políticas de assistência social. Como se chama o ministério? Qual é a nomenclatura do ministério responsável pela
assistência social em nosso país. Como se chama, meus amigos? Aqui o colega deve ter um grande cuidado. Já foi indagado que são concurso público, então muita atenção. O ministério responsável pela assistência social não se chama Ministério da Assistência Social. Não se chama. Quando nós falamos saúde, é Ministério da Saúde. Quando falamos Previdência Social, é Ministério da Previdência Social. Quando falamos assistência social, não é Ministério da Assistência Social. O nome é um nome diferente. Como se chama o nome? Estabelecido em lei. Chama-se Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Na tela, o colega, nós temos então uma lei. Uma lei que foi alterada, meus amigos, em 2011. Uma lei alterada em 2011 que passou a dizer expressamente que a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social, quem é? É o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, muita atenção em concurso público. Se uma assertiva constar que é o Ministério responsável pelas políticas de assistência social, é o Ministério da Assistência Social, está errado. É o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. Vamos ver, meus amigos, o colega possa visualizar aí um site na internet. Nesse sítio da internet, nós vamos ver, por exemplo, desse site da internet, que consta, é o Ministério do Desenvolvimento Social, é o site do Ministério do Desenvolvimento Social, do MDS, na internet. Nesse site nós vamos olhar os programas que envolvem assistência social. Por exemplo, meus amigos, programas de assistência social, nós vamos visualizar programas como Fome Zero, programa Fome Zero, os colegas estão vendo? Programa Fome Zero. Nós vamos ter programa do Bolsa Família. Então, Fome Zero, Bolsa Família, são programas da assistência social. Programas não contributivos da assistência social. Tranquilo? Nós vamos encontrar também, nesse sítio da internet, nesse site, a expressão SUAS. Colegas estão visualizando SUAS? O que significa esse SUAS? Lá no site do MDS. O que significa esse SUAS? Veja, nós temos lá no ramo da saúde o SUS, não temos? O que é o SUS lá no ramo da saúde? Sistema Único de Saúde. SUS, Sistema Único de Saúde. E na assistência social, o que nós temos? O SUAS, Sistema Único do que, meus amigos? Sistema Único de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social, perfeito? Bem, meus amigos, então esta é a assistência social pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Muita atenção, portanto. Bem, vamos agora falar da Previdência. Nós temos uma autarquia federal responsável pela Previdência. Nós temos uma autarquia previdenciária chamada INSS. Então nós temos, meus amigos, o INSS. INSS é uma autarquia federal. Que peço aos colegas que me acompanhem. Então, o INSS, o que é o INSS? INSS é uma autarquia federal. Então nós temos o INSS, uma autarquia do âmbito federal, uma autarquia criada. O INSS foi uma autarquia criada, então uma autarquia federal. Uma autarquia federal. Então, o INSS é uma autarquia federal. O INSS cuida de previdência, mas qual previdência que o INSS é responsável? Nós vamos tratar mais adiante, mas duas previdências. Quais? Uma previdência chamada Regime Geral de Previdência Social. Regime Geral de Previdência Social. O que é o Regime Geral de Previdência Social? É um regime de previdência obrigatório. Regime de previdência obrigatório. Um regime de previdência obrigatório, bem, um regime geral, que protege todos os trabalhadores brasileiros. Todos os trabalhadores brasileiros da iniciativa privada são protegidos no regime geral de previdência social. Regime geral. Nós temos, por outro lado, um regime chamado regime próprio de servidores públicos. Um regime próprio de previdência social. Um regime próprio de servidores públicos. Regime próprio de servidores públicos é um regime obrigatório também. Também é obrigatório.
Só que é um regime que é restrito a servidores públicos. Então não é para a grande massa, para a grande gama dos trabalhadores. Os trabalhadores brasileiros estão inseridos no regime geral. Somente aquela minoria nominada de servidores públicos, regularmente concursado, não é isso? Aprovado em certames públicos, como será o colega em breve, será um regime diferenciado de previdência, regime próprio dos servidores públicos. O INSS, ele cuida apenas do regime geral. O INSS cuida apenas do regime geral. O INSS não cuida do regime próprio dos servidores públicos. Tranquilo? Então, a autarquia federal, responsável pelo regime geral de previdência social, não de regimes próprios. Um regime geral que é um regime obrigatório aos trabalhadores brasileiros de iniciativa privada. Excluídos estão os servidores públicos que são titulares de cargo efetivo, que tem um regime próprio diferenciado. Me acompanhe, portanto. Nós temos, então, INSS. O INSS significa Instituto Nacional. Então, o INSS, responsável pela Previdência, ele é o Instituto Nacional. Mas Instituto Nacional do quê, meus amigos? Instituto Nacional do Seguro Social ou Instituto Nacional da Seguridade Social? O que significa a sigla INSS? Qual o significado da sigla INSS? Veja, isso é relevante, isso cai em concurso público. O que significa INSS? Esse S deste meio é Instituto Nacional do quê? Do Seguro Social ou da Seguridade Social? Meu amigo, responda, letra A, Seguro Social ou letra B, Seguridade Social? O que significa a sigla INSS? Meus amigos, a sigla INSS só pode significar uma coisa. Só pode significar Instituto Nacional do Seguro Social. Instituto Nacional do Seguro Social. Professor, por que não Instituto Nacional da Seguridade Social? Por que não da Seguridade Social? Só pode ser Instituto Nacional do Seguro Social porque nós falamos de Previdência. O INSS cuida da Previdência. O INSS não cuida do ramo da saúde nem do ramo da ciência social. E lembrando que Seguridade Social significa saúde, previdência e assistência. Quando nós falamos Seguridade Social, são os três ramos. Então o INSS não cuida dos três ramos. O INSS não cuida de toda a Seguridade Social. Só cuida de um dos ramos que compõem a Seguridade Social. Qual ramo? De um seguro, não de um seguro privado de previdência, um seguro público e obrigatório, um seguro social de previdência. Então, o INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social, meus amigos. Então, Instituto Nacional do Seguro Social. Não significa seguridade, não significa seguridade, porque o INSS não é responsável por toda a Seguridade Social, mas apenas por um ramo de um seguro, não um seguro privado, sim um seguro público. Então agradeço a atenção dos colegas nesse nosso primeiro módulo. Então agora nós vamos dar um break, o colega vai esticar as pernas por alguns instantes e vamos voltar, dando sequência nessa continuidade da nossa conversa, tratando de previdência. Numa primeira parte, tratamos do conceito de Seguridade Social e lapidamos alguns aspectos relevantes para que possamos avançar com profundidade necessária para ser exigido em concursos públicos, para tornar o colega habilitado para gabaritar em concursos públicos a nossa matéria. Aguardo o colega em breve no nosso próximo módulo. Agradeço.